No programa de hoje, eu vou conversar com Marcelo Dantas, diretor de segmentos e produtos da Localiza, e Emerson Gomes, gerente de legalização da Localiza. Olá, Renata. Tudo bem, Renata? Boa tarde. Boa tarde, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Prazer estar aqui com você. Que bom. Eu queria que vocês falassem um pouco da formação e da experiência profissional de cada um. Tá bom. Bom, eu sou administrador de empresas, com MBA executivo internacional pela Fundação Instituto de Administração, a FIA. Tenho experiência em diversas empresas, Citibank, C&A, Whirlpool, Roda Benz e agora Localiza. E há 7 anos aí dedicado no segmento do varejo automotivo, né? E locação de carros, e especializando em produtos, segmentos e inovação. Renata, eu sou contador, né, também com MBA aí em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Sou especialista em meio ambiente também pela Fundação Getúlio Vargas e especialista em ESG pela KPMG. Atualmente, estou aí na Localiza como gerente de legalização, responsável pelos temas regulatórios de meio ambiente, e junto com outros líderes aí da companhia, também sou membro do Comitê de Sustentabilidade, né, acompanhando aí os nossos indicadores ESG. Não, muito bacana, uma experiência vasta, né? E falando aí um pouco, que eu acho que é um assunto que está bastante em voga, principalmente acho que para o setor automotivo, né? Que é o ESG. Então, como a Localiza ela está se tratando dessas questões, né? Está se posicionando em relação ao ESG? Obrigado pela pergunta, Renata. Então, a partir da revisão da matriz, né, de materialidade, a gente estruturou as iniciativas em 3 pilares, né? Mobilidade sustentável, né, como um grande pilar. Um outro pilar de educação e empreendedorismo para a transformação social. E, por último, né, não menos importante, cultura e governança de classe mundial. Em cada pilar, há diversos projetos, indicadores e governanças para que a gente consiga construir esse futuro da mobilidade que a gente defende. A gente acredita, né, na relevância desse olhar para negócios com uma perspectiva bem mais abrangente, né, onde a gente possa reconhecer os impactos e as influências na sociedade, no meio ambiente e na economia, buscando lidar da melhor maneira possível. A gente também entende que nossos resultados extraordinários dependem da geração de valor compartilhada, né, que envolve o exercício do nosso papel enquanto uma empresa cidadã e do investimento em inovação como uma forma de perpetuar nossas práticas, né? Então, no fim, né, a integração da sustentabilidade à estratégia é tratada de uma maneira transversal dentro do planejamento da companhia, tanto que está no nosso propósito corporativo. Então, a gente está no nosso quadro de valores, né? Uma frase que a gente repete com bastante frequência aqui é: com você, construindo o futuro da mobilidade sustentável, né? E, inspirado por esse propósito, a gente trabalha continuamente para buscar as melhores soluções para as pessoas quando falamos de mobilidade. Acho que é isso. Essa é a nossa visão. E eu acho que, né, essa visão da empresa, ela pega exatamente, acho que os pilares, né, do ESG. Então, muito bacana saber dessa visão aí da Localiza. E, né, deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta. Nessa questão que acho que a frota veicular ela está muito relacionada às emissões, né, de gases de efeito estufa, do CO2 e tudo mais. Houve alguma ação também nessa questão específica por parte da Localiza? Boa pergunta, Renata. Essa aqui eu respondo. Bom, a gente já está no 5º ano, né, consecutivo do nosso inventário de gases de efeito estufa, né, que é a ferramenta de gerenciamento, né, para a gente acompanhar as nossas emissões, e no 4º ano consecutivo de publicação desse inventário, né? Então, não só o gerenciamento através do inventário, mas desde 2019 que a Localiza compensa as emissões, né, da nossa operação, que é o que a gente chama dentro da metodologia, né, de escopos 1 e 2, por meio da aquisição de crédito, né, de carbono, com robustos critérios aí de seleção desses projetos.
Bom, e dentro dessa visão evolutiva, né, a gente participou do programa Ambição Net Zero, do Pacto Global da ONU, né, para desenvolvimento aí de iniciativas de redução de emissões baseadas na ciência. E uma outra medida super relevante foi que em 2021, né, foi a continuidade nossa aí da parceria com o Compromisso com o Clima, né, através do nosso apoio institucional ao Instituto Ecos, né, e esse instituto visa engajar o setor privado em ações de responsabilidade climática, né, e por meio dessa plataforma, né, da plataforma do Instituto Ecos, são disponibilizados vários projetos, né, de compensação aí de gases de efeito estufa, e todos eles são avaliados com critérios muito rigorosos, Renata, para garantir mesmo, né, a qualidade e a efetividade e todo o processo de governança da compra desses créditos. E a gente está fazendo isso desde 2020, né? Então a Localiza ela decidiu adquirir créditos de carbono pela primeira vez de uma fábrica de cerâmica em Utuiutaba, né? Inicialmente essa fábrica era especializada na produção de telhas com 40 colaboradores aproximadamente. E em 2008, essa empresa ainda familiar começou a investir numa nova matriz energética que substituiu o uso, né, da lenha nativa por biomassa na alimentação dos fornos responsáveis pela queima da telha. E essa troca gerou ganhos imensuráveis para o negócio, né? O meio ambiente, a comunidade onde a fábrica está inserida, né, na medida que diminuiu e desestimulou aí a extração de madeira, fora a reutilização de resíduos, né, com a utilização de pinos de cavaco, eucalipto e etc. Isso foi em 2020 e já em 2021, né, a Localiza manteve aí a compensação das emissões de escopo 1 e 2. Né, dessa vez a gente optou pela compra de créditos de carbono de um projeto RED+, apoiando aí um projeto lá no Jari, do Amapá, que em contrapartida possibilitou, né, que esses recursos aportados fossem investidos em atividades de manejo florestal sustentável, proteção, recuperação da floresta amazônica, né, entre outros. Então, assim, a gente, né, levantando junto a esse projeto, a compra desse crédito para a Localiza contribuiu com a manutenção de ações do projeto que tem evitado o desmatamento médio de aproximadamente 580 hectares por ano, né, em relação à linha base aí estabelecida no início do projeto. E a aquisição desses créditos para a gente é referente a aproximadamente 15 mil toneladas, né, que responde aí toda a movimentação da nossa frota corporativa, né, representando aí todo o nosso escopo 1 e escopo 2. Perfeito, muito bacana. Eu até ia perguntar, né, se esses créditos eles eram adquiridos de projetos nacionais ou internacionais. Então, muito bacana saber que são de projetos nacionais, né, incentivando o mercado voluntário. Então, você incentivando aí novas tecnologias mais limpas. Muito bacana saber disso, né, dessas ações e do incentivo aqui no mercado brasileiro, né, a respeito disso. Muito bom. E, Emerson, você comentou, né, que vocês assinaram o Pacto Global da ONU. Quais os objetivos que, de fato, vocês, né, se compromissaram? E destes objetivos, né, o que já foi implantado? Quais são os próximos passos, né, Emerson, Marcelo? Vocês puderem falar um pouquinho. Bom, posso ajudar aqui então, Emerson. Bom, Renata, apesar dessa jornada estar só começando, né, porque a Localiza tem uma visão muito de longo prazo de tudo que a gente está construindo, né, e tudo que a gente faz, já tem diversas iniciativas realizadas e alinhadas com nossos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, entre elas, a gente, na frente ambiental, a gente reuniu o pilar da mobilidade sustentável, a gente já fez e teve avanços relevantes na mensuração de todas as emissões do escopo 3, que é o inventário de nossos clientes. Então, todos os nossos clientes que rodam e consomem aí etanol, gasolina, o diesel, e geram, né, gases de efeito estufa. Então, a gente fez essa compensação. E esse processo foi bem completo e auditado, resultou, inclusive, na conquista do selo ouro, o GHG Protocol, né, GHG Protocol
que é um selo internacional aí bem reconhecido. Além, a gente também tem avançado no uso e distribuição de energia limpa nas nossas operações, com investimento em energia solar, nas filiais, por meio de instalação das placas, famosas placas voltaicas, né, e aquisição de alguns créditos de energia proveniente também de fazendas solares, localizados tanto em Minas como Rio de Janeiro e Pernambuco. E no primeiro trimestre deste ano, a gente chegou a superar a marca de 1 milhão de quilowatts-hora de geração de energia limpa. Então, esse é um outro pilar. Na segurança do trânsito, que também é um tema prioritário, a gente tem 90% da nossa frota na divisão de aluguel de carros que é conectada por telemetria, né, que permite a gente analisar dados para o comportamento dos motoristas e propor melhorias para a prevenção de acidentes. Então, a gente pega diversos dados gerados pelos veículos e pelos motoristas, identifica freadas e acelerações bruscas, e por meio de uma consultoria a gente gera alguns indicadores, né, de behavior, né, driver behavior, e a gente conversa com as empresas, tentando fazer com que as empresas sejam mais precisas na orientação e na promoção de um trânsito mais seguro para ela e para os seus colaboradores, tá? Então, nessa questão também de trânsito, a gente lançou em 2021 Frota Experience, que é uma plataforma de educação mais ampla que oferece cursos gratuitos de prevenção e acidentes para os clientes da gestão de frotas, tá? Além disso, também a gente tem o Frota Experience Verde Vida, que é um programa de treinamento também na mesma linha de segurança, mas que foca em público-alvo de condutores, tá? Além de colaboradores ou clientes, né? E a ideia é promover ações para um trânsito mais humano, seguro e sustentável. Sugere também manutenções corretivas, né, etc. E sempre estimulando o uso do etanol versus da gasolina. Então, isso nos outro pilar. No pilar de educação e empreendedorismo para a transformação social, 2021 marcou com o início de atividades do Instituto Localiza, que pretende unir pessoas pela transformação social. Nesse primeiro edital que a gente lançou, já tivemos 24 projetos voltados para o desenvolvimento de jovens em situação de vulnerabilidade em mais de 15 estados brasileiros. Aí, dando continuidade, né, num programa de diversidade e inclusão, a gente também tem avançado de maneira muito forte em diversas iniciativas para o programa de diversidade e inclusão, que a gente começou em 2020, que hoje conta com mais de 600 colaboradores voluntários que atuam em 5 frentes prioritárias, né, nesse pilar. Equidade de gênero, LGBTI+, pessoas com deficiência, imigrantes e pessoas em refúgios e raça. Então, atualmente, o time da Localiza é composto por 50% de mulheres na liderança, um número super importante, e que faz com que a Localiza queira avançar ainda mais para que a gente aumente essa representatividade também em cargos de alta liderança. E no pilar... Desculpa te interromper, eu acho que até um número maior do que a média, né, Marcelo? Com certeza. 50% de mulheres na liderança, realmente é muito importante. Pois é. A gente acredita muito nisso, né? Nas nossas filiais, a gente tem uma composição super forte de mulheres na liderança, e a gente ainda olha para a alta liderança. Infelizmente, esse número ainda não é representativo da alta liderança, viu, Renato? E a gente tem buscado cada vez mais construir esse caminho para que na alta liderança também a gente tenha essa representatividade, porque no final do dia, né, são as mulheres na alta liderança também vão dar exemplo e vão passar essa mensagem de uma maneira transversal na companhia. Porque, assim, é impressionante, né? Eu, às vezes, acabo escutando muito essas questões e, infelizmente, apesar da gente estar ainda em 2022, a gente é infinitamente menor o número, né, das mulheres ainda em cargos de alta liderança e liderança do que o de homens. Então, é um ponto, né? Eu sei que a gente está tratando da questão ambiental, mas acaba estando interligado, né? Nessa questão do ESG é super importante. Então, acho que o S do social ali é uma frente importante a gente garantir esse pilar de diversidade em diversas dimensões, né? Esse é um pilar importante a gente defender também. Sim. Eu até completaria, né, falando aí um pouco da governança, né, no pilar de cultura, Renata, e governança de classe mundial, né, em 2021, a gente realizou, né, o primeiro ciclo de engajamento aqui da Localiza para os acionistas com foco nos temas de ESG. Né, então foram realizadas mais de 10 sessões com os investidores institucionais, né, e o objetivo ele concentrou basicamente em entender as preocupações, as demandas e as expectativas, né, em relação às nossas iniciativas de contabilidade para corrigir aí possíveis rotas, explicar
e conhecer a visão e a percepção do risco em relação ao processo de sucessão, né, dos sócios fundadores aí da diretoria executiva e absorver, né, recomendações aí em relação à atuação e comunicação, né, da Localiza aos fatores relacionados ao ESG, né? A Localiza possui elevados padrões de governança, né, e a nossa intenção é permanecer evoluindo aí e aprimorando aí as práticas, né, ano a ano. Completando outras iniciativas que a gente também teve aí em 2021, um que chamou atenção foi o nosso programa de integridade, né, que trabalhou em diversas frentes. Então, hoje, 82% dos colaboradores, né, com mais de 2 anos de casa passaram por um treinamento aí de reciclagem, com o objetivo de relembrar os principais pontos, né, do documento e reafirmar aí os valores da companhia, né, os valores, os princípios que regem aí o nosso negócio. E, além disso, foi revalidada a certificação da nossa ISO 37001, né, atestando aí a nossa qualidade de atuação, né, a gestão de antissuborno e anticorrupção. E assim, a gente entende e a gente está tendo reconhecimento, né, pelo mercado dessas ações, né? Então, a gente teve algumas premiações aí específicas de cada pilar, né, em cada pilar, e a Localiza está aí entre as empresas que estão melhor alinhadas aí aos novos padrões de ESG, né, segundo aí o Bank of America, que recebeu aí novamente, e recebemos aí novamente o selo ouro, né, de EcoVadis. E tudo isso a gente está estruturado, né, a gente tem um comitê, a gente conta com um comitê de governança e sustentabilidade que reporta diretamente aí ao Conselho de Administração, um dos grandes patrocinadores aí do nosso programa de sustentabilidade. E a gente também tem o Comitê Executivo de Sustentabilidade, né, que reporta aí todas essas iniciativas ao CEO, né, que discute e acompanha aí todas essas métricas aí do ESG. Não, perfeito. E assim, né, é a alta governança mesmo que precisa encampar, né, abraçar Exato. isso de fato, para que todos se engajem. E essa questão que você trouxe, né, dessa reciclagem aí depois de 2 anos, é de extrema importância, porque, né, cada um tem o que é ética para si, o que é o certo para si. Mas quando você está trabalhando para a empresa, não é a sua ética, né? É a ética da empresa, o que é ética para ela, quais são as normas e regras da empresa. Então, ter esse entendimento de toda a corporação, né, ter isso muito bem aprendido por todos é essencial, né? É essencial para a perenidade, é essencial para a sustentabilidade. Então, realmente muito importante essas medidas, né? Não só os programas e projetos da empresa com o engajamento da sociedade, levando isso para a sociedade, mas também essas práticas internas que vocês incorporaram. Realmente é muito importante a gente ver isso como um diferencial. E, né, eu sei que vocês estavam falando a respeito das questões das medições ali para os créditos de carbono e tudo mais. Vocês fazem um levantamento, esse inventário, na verdade, é um levantamento em relação ao quilômetro rodado no aluguel dos veículos, né? Qual é a emissão desses veículos e vocês fazem a compensação, seria isso? A gente estima o combustível, né? Sim. O KM rodado, o combustível utilizado, o impacto por cada combustível utilizado, versus o KM rodado. Né? Exatamente. A gente segue a metodologia, né, do GHG Protocol, e a gente faz tanta apuração dessas emissões da nossa operação, então, ou seja, a operação da Localiza, e agora a gente incorporou em 2021, né, a quilometragem também rodada pelos nossos clientes. Então, a gente faz aí essa estimativa, considerando a quilometragem rodada, o combustível utilizado, que pode variar, né, qual foi a emissão gerada aí no período de locação. Né? Então, a gente tem o que a gente chama do inventário, que é o escopo 3, né, o inventário completo, né, considerando aí também as emissões geradas pelos carros alugados. Não, muito bacana. E fala um pouquinho do programa Neutraliza, né? O que é esse programa? Eu acho que ele foi lançado recentemente também, então, se vocês puderem contar um pouquinho, acho que é interessante. Obrigado pela pergunta. O programa Neutraliza começou em março desse ano, uma vez que a gente iniciou uma série de iniciativas e projetos em várias dimensões, né? A gente falou, a gente precisa fazer
algo que convide nossos clientes a participar dessa jornada de compensação junto conosco, que é a compensação do escopo 3, né? Então, a gente tem percebido uma demanda crescente por parte da sociedade em fazer parte disso. Num estudo recente realizado, a gente percebeu que 65% dos clientes consideram a sustentabilidade quando escolhem uma empresa. E 77% desses clientes estariam dispostos a pagar por mais um produto com diretrizes, né, sustentáveis. Então, a gente falou, depois de muitos estudos e avaliação, a gente decidiu lançar o Neutraliza, que ficou um nome super bacana aí, né, combinando bastante com Localiza e falando de neutralização na veia. E a ideia é convidar os clientes a participarem da compensação e do impacto do escopo 3, que são as emissões provenientes dos veículos utilizados por eles, né? Uhum. Dessa forma, abranger toda a cadeia de valor e convidar os clientes também a aumentar, né, o awareness e a conscientização em relação a ele. Então, o Neutraliza basicamente está convidando os clientes para unirem os esforços junto com a Localiza para diminuir esses impactos das mudanças climáticas, dando essa oportunidade para que ele compense as emissões geradas durante suas jornadas. Então, para participar do programa e contribuir com ele e deixar um legado bacana para o nosso planeta, né, os clientes podem optar pelo pagamento adicional de R$ 1,99 por dia para contratos diários ou 99 centavos por dia para os contratos mensais. E os 100% desse valor é destinado à aquisição de crédito de carbono a projetos bem selecionados, super selecionados, megas projetos de altíssima qualidade, como o Emerson citou. Ah, perfeito, bacana. Então, né, o consumidor final, ele pode ajudar, é uma ação voluntária dele, né, mas ele pode contribuir nessa neutralização. E ao final do contrato, a gente envia um certificado para ele, né, falando detalhes do projeto, agradecendo por participar dessa jornada e dando mais detalhes da compensação dele. E esse certificado tem é super bacana também, é super lúdico para o cliente, né? O cliente pode armazenar ele e ir armazenando para lembrar tudo que ele está construindo. E a gente quer fazer com que esse certificado seja cada vez mais robusto e traga cada vez mais detalhes realmente dessa compensação aí, de como ele está ajudando a melhorar o planeta. Ah, bacana. E assim, na percepção de vocês, né, desde que vocês lançaram esse projeto, qual que é o engajamento dos clientes? Os clientes têm aderido? Tem sido crescente? Como que vocês veem isso? Tem sido crescente. A gente tem percebido... hoje ele é um dos produtos que mais tem sucesso. Ele é um produto digital, né? Que mais tem sucesso hoje. Então, eu diria que hoje, do ponto de vista de penetração, ele estaria no 4º ou 5º produto com mais adicional, mais consumido hoje pela Localiza, dentro da Localiza, né? E desde o lançamento, em junho, nosso percentual multiplicou por 5 vezes. Então, o percentual que a gente fechou em junho agora versus o percentual que a gente fechou em março, quando a gente lançou, já multiplicou por 5. Então, a gente percebe que a gente tem feito várias ações nas nossas filiais, com nossos atendentes, para poder divulgar isso. E tem sido muito bacana o engajamento, vários clientes perguntando, interessados em saber mais do programa. E os clientes têm sido super exigentes, né? Porque os clientes, né, que estão interessados nessa agenda, eles querem saber detalhes, querem saber qual o projeto, eles querem saber com qual instituto que está endossando. Então, isso mostra um grau de conscientização da nossa sociedade muito bacana, Renata. Nossa, muito bacana saber disso, viu? Muito importante. E vocês mencionaram, né, na questão das fazendas solares, né? Quais os resultados práticos desse investimento, né? Como que funciona essa questão das fazendas solares para vocês? O que ela agrega, né, na atividade? Boa pergunta, Renata. Assim, a Localiza, a gente tem atuado, né, para ter uma matriz energética cada vez mais limpa, e a gente aposta muito, né, no uso da energia solar como fonte de abastecimento mesmo, né, das nossas operações. Para você ter uma ideia, falando um pouco de números, né, no primeiro trimestre agora de 2022, a gente superou a marca de 1 milhão de quilowatts de geração e consumo de energia solar, tá? Que corresponde aí a um aumento de 38% se comparado com o mesmo período do ano anterior, né? Então, para você ter uma ideia da dimensão desse número, o valor alcançado
pela Localiza, né, seria suficiente para abastecer mais de 7 mil famílias no Brasil durante o período de um mês. Né? Então, como que funciona isso? Né? Desde 2020, em 2020 a gente tinha 57 agências e lojas abastecidas com energia solar, né? E em dezembro esse número passou para 106, né? E hoje nós já estamos com 160 filiais aí atendidas, né? Então esse projeto nosso, né, de energia solar, ele conta com 3 fazendas solares, né, aqui no Brasil, além da geração por meio de placas fotovoltaicas que são instaladas nos telhados das nossas filiais, né, que o que tem alavancado aí bastante o nosso potencial. As fazendas ficam no estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco, né, e juntas aí ocupam uma área de mais de 23 mil metros quadrados, o que equivale aí a mais de 3 campos de futebol. E a gente tem também cerca de 3.500 placas, né, que abastecem aí 59 filiais, com estimativa aí de geração, né, de cerca de 1,8 milhões de quilowatts ano. Bom, aí a gente continua avançando aí, né, na expansão desse projeto, né, nas nossas filiais, e a gente também segue aí em uma outra frente, que é a frente de geração distribuída compartilhada, né, que vai nos permitir aí ampliar ainda mais esse índice de cobertura de energia limpa e renovável, né, até final do ano. E vale destacar ainda que a energia solar corresponde a 3%, né, da matriz energética do Brasil, e na Localiza esse número chega a 30% do total de energia consumida nas filiais, né, ou seja, 10 vezes mais que o índice aí relativo ao nacional. Muito bacana, é considerável, né? Importante esse benefício, né? Muito bom. E vocês também mencionaram, né, a preocupação aí e o trabalho que vocês fazem em relação ao combustível fóssil. Explica um pouquinho mais a preocupação de vocês, talvez a orientação, né, para quem está alocando o veículo, na importância da escolha do combustível. Como que vocês tratam, né, essa questão do uso dos combustíveis fósseis? Pô, que pergunta super importante, Renata. A gente tem discutido muito isso internamente aqui, né? E refletido muito sobre o trade-off entre o investimento no etanol versus a eletrificação da frota, né? Porque o Brasil ele é um país abençoado nesse sentido, porque ele tem uma matriz energética super positiva, né? E que, de fato, somos um dos poucos países que tem uma matriz de etanol capaz de realmente abastecer muito dos nossos veículos. E o etanol, né, para quem não sabe, ele emite até 90% a menos de gases de efeito estufa quando comparado à gasolina, segundo diversos estudos e principalmente a Agência Americana de Planejamento Energético. Tá? Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que a melhor maneira de impactar isso é criando essa informação, divulgando essa informação, ampliando esse conhecimento, né, estimulando nossos clientes, né, a que utilizem o etanol. Inclusive, estamos neste momento com todos os carros alocados, tem gravatinhas em todos os carros lá, que é um tagzinho no volante, que ele fala do Neutraliza e ele incentiva o uso do etanol, falando dessa relação de impacto. Hoje, 99% dos nossos abastecimentos feitos na Localiza são feitos a etanol. Essa jornada, qual é a nossa reflexão? A gente vai ter que fazer as duas coisas. Então, a gente vai ter que cada vez mais incentivar diversas empresas e clientes, cada vez mais substituir o etanol pelo combustível fóssil, né? Porque ele é muito mais limpo. E com gerando menos estoque de gás de efeito estufa, fica muito mais fácil e mais leve fazer essa compensação. Então, a gente tem... Essa é uma estratégia super fundamental na companhia. A gente, inclusive, internamente alterou toda a política para todos os carros administrativos usados na Localiza, mais de 2.000 carros, entre carros administrativos e carros de vendedores, a gente só estimula o uso do etanol. Então, a gente tem falado, poxa, vamos começar a incentivar o uso do etanol, porque a eletrificação ela vai acontecer, mas ela vai acontecer mais em médio e longo prazo. Então, no curto prazo, a gente vai continuar insistindo nessa jornada da substituição do etanol pela gasolina e diesel e, aos poucos, aumentando a frota e eletrificando ela para garantir que a gente consegue fazer as duas coisas, tá? Então, assim,
Isso é super importante, né? Os carros elétricos ainda eles estão no início de uma jornada, né? O uso deles, o preço deles é ainda muito caro, que faz com que naturalmente o preço da diária também seja caro. E se o preço da diária for caro, o cliente não vai utilizar. Se o cliente utilizar, na prática, ele não reduz, né? Porque ele vai acabar alugando um carro natural. Então, a gente precisa fazer as duas jornadas, sabendo o impacto do curto prazo em uma e o longo prazo na eletrificação, né? Marcelo, hoje vocês sentem essa demanda pelo carro elétrico? A gente sente bastante curiosidade, dúvidas. A gente tem percebido nos nossos canais que tem. Só que os clientes ainda têm receio, né? Porque eles ficam com receio de onde abastecer, onde que eu sou na minha jornada de abastecimento, quanto tempo vai durar para reabastecer, vai ter fila, não vai ter, qual vai ser esses postos, os postos que reabastecem se conectam com o meu carro. Então, existem muitas dúvidas ainda, mas a gente percebe uma curiosidade crescente por todos os nossos clientes, tá? E a demanda, né, tem sido crescente também nesse setor, né? Então, é o que você falou. Eu acho que talvez a gente até vai se surpreender para uma transição mais rápida, né, dos combustíveis fósseis para a eletrificação aí da frota e tudo mais. Eu acho que talvez a gente tenha um avanço mais rápido do que a gente está considerando até. Pois é. Tem alguns estudos que falam que a solução ideal é o híbrido com etanol, né? Então, sim. Então, o híbrido com etanol, a Toyota tem um modelo assim, ele é o que, na visão completa, é o que menos impacta na cadeia inteira, porque o tamanho da bateria dele é bem menor e o impacto na hora de devolver essa bateria para o meio ambiente é bem menor também, e o consumo dele é muito, principalmente 100% etanol, é muito alto, né? A eficiência dele é muito alta, né? Então, ele tem um consumo super elevado aí, né, a cada litro de combustível. Então, ele é super positivo também. Então, eu acho que a gente vai aprender muito. Eu acho que o Brasil tem uma característica diferente aí. Então, a gente tem de ver diversos agentes estudando e discutindo sobre qual é a melhor jornada para o futuro. Eu acho que ela converge um pouquinho em cada, sabe? Um pouco no etanol, um pouco no híbrido, o híbrido com etanol e um pouco no elétrico. Então, acho que a gente vai ter um mix de uma frota futura e moderna, sendo cada vez mais limpa. Eu até completaria, né? Assim, falando isso que o Dantas comentou, Renata, que o futuro da mobilidade, né, sustentável, ele vai ser alcançado, né, por múltiplas rotas. Eu acho que não existe um único caminho, né, levando aí, tem que levar em consideração a particularidade, né, de cada região aí do mundo. Então, aqui no Brasil, né, a gente tem o etanol aí, que é uma solução disponível, né, acessível aos motoristas, né, disponível em mais de 42 mil postos no Brasil, enfim. Então, a gente acha que é um caminho, né, de múltiplas rotas aí, esse futuro da mobilidade sustentável, e não um caminho único, né? Eu acho que a sustentabilidade de uma forma geral, né, Emerson? A gente tem que somar esforços de formas múltiplas e não tem uma resposta única, né? Não tem o que é o melhor. Na verdade, vão se somando. E aí é que a gente atinge, de fato, uma melhor qualidade ambiental, né? Uma melhora na sustentabilidade. Então, eu acho que essa mistura, né? Eu acho que isso que é bacana. E deixa eu fazer uma pergunta aí para vocês, né? Com todos esses programas super interessantes que vocês comentaram, qual que é o engajamento? E eu acho que isso acaba sendo um fator motivacional para os trabalhadores, né? Como que eles enxergam isso? Como que eles viram essa postura da empresa, né? Até em termos, não sei se vocês têm números, mas assim, de retenção de funcionários. Como que esses funcionários trazem essas políticas que vocês, né, aos olhos deles? Como que eles veem isso? Bom, dentro da construção aí das iniciativas, né, ambientais, várias delas partiram dos próprios colaboradores, né? Então, no projeto, né, falando um pouquinho aí das emissões atmosféricas, das nossas ações ligadas aí ao nosso inventário, a gente construiu um book de iniciativas, né, e a gente viu e percebeu grande engajamento dos colaboradores, porque várias dessas ações partiram dos próprios colaboradores, né? E na percepção com relação ao uso do etanol,
a gente tem feito pesquisas internas para mensurar aí o engajamento, e a gente tem visto que esse número aumenta cada vez mais. Foi ano passado, em 2021, né, que nós lançamos e fizemos as alterações dessas políticas, e de lá para cá a gente já tem percebido um aumento significativo aí no percentual, né, do abastecimento ao etanol, demonstrando aí o engajamento dos colaboradores. Não, muito bacana. Queria parabenizá-los por todas as ações, por todas as iniciativas, tá? Porque realmente essa é a prática do ESG, né? A gente consegue visualizar na fala de vocês, nos 3 pilares, ações que levam, né, a melhora desses pilares, né, do social, da questão ambiental, da questão de governança. Então, muito bom. E, né, a gente já está aí um tempo um pouco mais avançado, e eu queria que vocês, né, para a gente finalizar, tanto o Marcelo quanto o Emerson, deixassem uma mensagem para a nossa audiência. Bom, assim, pessoal, o que eu queria deixar acho que o impacto que a gente vem ouvindo falar está cada vez mais presente, né? A gente tem visto recentemente notícias da Europa aí com ondas de calor fortíssimas, né? E a gente tem percebido que os verões têm ficado cada vez mais quentes e os dias de invernos cada vez mais frios. Então, acho que a gente precisa, como indivíduo, como cidadão, como colaborador da nossa empresa e como parte dessa sociedade, construir realmente esse futuro. Isso depende de cada um de nós, de cada atitude que a gente faz todos os dias, em casa, no trabalho, e influenciando nossas empresas e clientes. Bom, Renata, eu acho que o futuro é agora, né? Então, eu acho muito importante a gente ter ações, né, factíveis aí para um futuro melhor. A gente já está cheio de desafios e a gente tem que, de fato, começar agora, né? Não dá para só planejar o futuro. A gente tem vários desafios aí com relação às mudanças climáticas e, como pessoa, né, como cidadão, eu acho que cada um de nós temos que fazer a nossa parte em prol aí de um planeta melhor. Não, maravilha. Acho que vocês dois aí tocaram num ponto que acho que é de extrema importância e de reflexão para a gente, né? Até esses dias eu estava conversando como a mudança do clima, né, Marcelo? Você citou aí a questão na Europa, a onda de calor, mas se a gente parar para pensar no inverno que a gente está tendo, a gente não tem mais inverno, né? Eu estou aqui no estado de São Paulo, mas o único frio que eu acho que a gente teve foi em maio, que não era nem período de inverno ainda. E, né, pleno mês de julho, está dando mais de 30 graus. Então, a gente não tem mais aqueles períodos que a gente tinha, né? Um tempo extremamente seco. Então, a gente consegue perceber, de fato, essas mudanças no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e depende da gente, né? São pequenas ações, às vezes são ações mínimas, como essa escolha de um combustível, né? Eu vou abastecer meu carro, a gente escuta às vezes, eu vou colocar gasolina porque eu paro menos, né, no posto durante a semana, o etanol tem que parar 2 vezes, a gasolina para uma vez só, mas é fazer as escolhas pensando, talvez não na gente, né, pensando no meio ambiente, e são poucas as mudanças, se todo mundo mudar um pouquinho, a gente tem uma grande mudança, que vai fazer a diferença, sim, né, então realmente é muito importante isso que vocês estão colocando, essas ações das empresas, porque é através delas que a gente tem realmente um movimento aí maciço de mudança, né? Então, muito, muito bacana isso que vocês nos trouxeram, tá bom? Agradeço, então, imensamente, né, a participação de vocês no programa de hoje. Muito obrigado, Renato. O prazer foi meu. Foi um prazer. Um abraço. Obrigada. No programa de hoje, eu conversei com Emerson Gomes, gerente de legalização da Localiza, e Marcelo Dantas, diretor de segmento e produtos da Localiza. Muito obrigado a você que nos prestigiou até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe, porque experiências como essa devem ser compartilhadas. Muito obrigada e nos vemos na próxima semana.